Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Hoje é dia 5 de julho de 2022, exatamente 21 horas e 6 minutos. Sejam bem-vindos ao canal Diário Pentecostal para mais uma live daqueles assuntos que a gente gosta muito, bem pertinente ao canal. Vamos falar hoje sobre a Assembleia de Deus lá em Pernambuco, Abreu e Lima. Vamos apresentar para vocês o autor deste livro. Ele estará conosco, Jairo Rodrigues de Freitas. Ele escreveu esse livro, apresentei já para vocês num vídeo. Então a gente vai papear sobre isso. Vai ter muita história aqui para contar. Pessoal, me avisa aí, tá tudo certo? Áudio, imagem, tudo certo? Dá um feedback aí no chat, tá bom? Ah, outra coisa, gente, que eu quero falar para vocês. Agora o canal tem caixa postal. Sim, deixa eu procurar aqui o número. Por que, gente, que eu fiz caixa postal pro canal? Eu recebia no Instagram, por e-mail, várias pessoas falando: Silvana, não tem caixa postal? Queria te mandar um livro interessante que eu tenho aqui, antigo, não sei do que, não sei do que, ou uma reportagem de um jornal. Às vezes é um mimo, alguma coisa que eles queriam me mandar. Aí eu falei: gente, eu vou providenciar. Mas aí eu fiquei postergando. Essa semana eu tomei coragem. Gente, cadê? Tomei coragem, agora o canal tem caixa postal. Ó, caixa postal número 52307. Ai, tô me sentindo tão importante. Gente, caixa postal 52307, CEP 08140-972. E tá no meu nome, Silvana Regina da Silva Filgueira, tá bom? Repetindo. Caixa postal 52307, CEP 08140-972. Aí você coloca o meu nome, Silvana Regina da Silva Filgueira. Se quiser mandar um mimo, algum lançamento de algum livro que você lançou, quer mandar para cá, para gente apresentar para o pessoal, seja o que for, tá bom? Adoro, quem não gosta, né? Então, gente, tudo certo aí? Deixa eu ver, o som está bom. A Suilma falou que tá tudo perfeito. Olha quem já está conosco, gente. A Silvia. Oi, Silvia, boa noite. Tá falando lá de Bom Jesus dos Perdões, São Paulo. O Abner Melo, paz do Senhor, Abner. O irmão Geraldo Henrique dos Santos sempre está aqui conosco. Obrigada, irmão Geraldo. A Suilma Souza, vai, Senhor, boa noite. O Marcos, paz do Senhor, irmã. Presbítero Marcos, ótimo, gente. Então, sem mais delongas, porque sim, tem muito papo, muita conversa, é um assunto que vocês sabem que eu gosto. Tem vários vídeos aqui no canal sobre a Assembleia de Deus do Pernambuco, lá em Pernambuco, a famosa IEADPE. E eu consegui contato com o Jairo, um escritor. Esse livro dele, gente, é a história completa, tá vendo? Terceira edição. A terceira edição saiu em novembro de 2020. Então, ele conta desde lá os antecedentes do movimento pentecostal, aí vai para a história da Assembleia de Deus em Pernambuco, e aí ele vai destrinchando a história. E eu pedi para o Jairo falar um pouquinho mais de Abreu e Lima, porque, gente, quando eu fiz um vídeo de Abreu e Lima, eu não tinha muito conteúdo, tinha pouquinho, então coloquei só o conteúdo que eu tinha. Não tinha fontes seguras, assim. E eu percebi que o pessoal ficou bem curioso, o pessoal queria saber mais detalhes, queria saber mais. Eu lembro que eu recebi muitos comentários, e-mails, e só que eu não vou colocar qualquer coisa aqui, né? Eu preciso de fonte segura, que saiba o que está falando. E o Jair é um pernambucano que escreveu sobre. Não foi nada melhor do que trazer isso para o público, tá? Gente, Marizene Nascimento também está aqui com a gente. Ela é de Atibaia, São Paulo. Prazer. A Simone Tula. Oi, Tula, obrigada. A audiência tá boa aqui. Ok, então, sem mais delongas, eu vou abrir a câmera aqui para vocês conhecerem, né, visualmente o nosso convidado, Jairo Rodrigues de Freitas. Vou abrir aqui, vocês vão conhecê-lo. Seja bem-vindo, Jairo, ao canal Diário Pentecostal.
Olá, Silvana, boa noite a todos que nos escutam, a paz do Senhor Jesus. É um prazer muito grande estar aqui neste canal de tão grande audiência aqui no YouTube. Prazer é todo nosso, Jairo. Antes, gente, da gente começar a bater um papo, eu vou pedir para vocês dar uma olhadinha aí, se vocês já são inscritos no canal, não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Siga a gente também no Instagram, Instagram é Diário Pentecostal, e também lá no Facebook, Diário Pentecostal, tudo bem? Olha, presta atenção. O Jairo, ele é professor universitário, veja bem, historiador, escritor, radialista, pesquisador, capelão, poeta, cordelista, oficial veterano da Polícia Militar de Pernambuco, palestrante em diversas temáticas. Tá bom para vocês? Ô Jairo, você é bem estudioso, né? Você gosta de estar sempre estudando, é isso? Sim, sim, Silvana. Desde muito pequeno sempre gostei de estudar, afinal a educação é transformadora, né? Através da educação é que a gente consegue alcançar níveis melhores de vida e deixar a situação de pobreza, né, que nós vivemos na nossa infância. Exatamente. Tem quem está conosco aqui é o Alan Cássio Novaes, da Bahia. E quem está aqui conosco, viu, Jairo? É o escritor André Câmara, lá da Assembleia de Deus do Maranhão. Memórias da Assembleia de Deus do Maranhão, dando o prazer aqui de estar conosco. A Assembleia de Deus do Maranhão completa 100 anos nesse ano 2022. Isso, está aqui conosco. Obrigada, André, pela presença. Deus abençoe. Obrigada, André, muito obrigada. Gente, como vocês sabem aqui no canal, antes de eu começar a entrar na pauta, nos assuntos, ok? Eu gosto de saber do nosso convidado. Jairo, você nasceu no berço evangélico? Ou você se converteu posteriormente, depois na adolescência, na juventude? Conta pra gente onde você nasceu, sua família, crescimento. Conta aí pra gente. Sim, graças a Deus nasci num berço evangélico, Silvana, e tive o prazer, a grande satisfação de praticamente ter nascido numa congregação da Assembleia de Deus que eu reputo como a congregação da Assembleia de Deus de maior história do Brasil, viu? Que é a Assembleia de Deus no bairro de Casa Amarela, no Recife, na zona norte do Recife. Foi lá, Silvana, onde surgiram o primeiro círculo de oração do mundo, a primeira campanha evangelizadora do mundo, primeiro círculo de oração infantil do mundo, primeiro grupo de discipulado de Pernambuco, primeira banda de música de Pernambuco e por aí vai. Primeiro grupo de trabalho em presídios do Estado. Ou seja, sem querer puxar a sardinha para o meu lado, mas não existe nenhuma congregação assembleiana no Brasil tão rica em história como a Assembleia de Deus em Casa Amarela. Inclusive, eu tive o prazer de escrever um livro também sobre ela, completou 80 anos, agora no dia 30 de novembro do ano passado. Então, uma congregação histórica. Então, eu nasci lá, foi lá onde eu fui batizado com o Espírito Santo, aos 12 anos de idade, foi lá onde eu me casei, foi lá onde eu realizei o meu culto em ação de graça, pela minha promoção na Polícia Militar de Pernambuco. Enfim, uma rica e linda história que eu tenho com essa congregação. Então, nasci no lar evangélico, graças a Deus. Todos os meus familiares também frequentaram lá a congregação. Depois, com o decorrer dos anos, alguns partiram para outros caminhos, né? Foram para outras denominações. Alguns, infelizmente, se afastaram. Eu também, infelizmente, passei um período afastado dos caminhos do Senhor, mas, graças a Deus, fui resgatado pela mão potente do nosso Deus. E aí estamos na luta agora. Entramos nesse trabalho de pesquisa, de pesquisar tanto o âmbito religioso como o âmbito civil, social, e nós temos realizado esse trabalho, temos lançado alguns livros, e graças a Deus o Senhor tem nos abençoado bastante e nos capacitado para isso. Ô, Jairo, só para a gente ter uma noção, Casa Amarela é uma cidade, é um bairro, fica a gente tomando Recife por referência, fica perto? Conta para a gente, Casa Amarela. Casa Amarela é um bairro que fica na zona norte do Recife.
É um bairro de periferia, pobre, de pessoas muito simples. A congregação é suburbana, né? E já foi um dia, o bairro de Casa Amarela já foi o bairro mais populacional do mundo. Tinha mais de 500 mil moradores. Aí depois, com a administração do prefeito Jarbas Vasconcelos, ele subdividiu o bairro em várias comunidades, e aí hoje o bairro de Casa Amarela ficou apenas com o centro, com a comunidade do Alto Santa Isabel e do Alto do Mandu. Então ficou um bairro bastante restrito. Mas é um bairro simples, pobre, mas de um povo maravilhoso, povo alegre, povo hospitaleiro e povo muito feliz. Ah, bacana. Jairo, quem está conosco também é o escritor Renan Victor. O Renan Victor escreveu uma obra sobre o fundador da Igreja Sinos de Belém. O Renan estará conosco mais para frente também, para uma live. Obrigada, viu, Renan? Quem também está conosco é o Alan Cássio Novaes. Ele pesquisa a história da Assembleia de Deus em Itabuna, Bahia. Legal, Alan. Maravilha. Ótimo. Jairo, conta uma coisa. Ok, tal, você nasceu lar cristão, Casa Amarela, ok. Mas quando te deu um start de começar a escrever? Porque eu vi que você escreveu também, não sobre a igreja. Você tem alguma coisa na área da educação também, né? Exatamente. E quando você quis escrever sobre a igreja? Conta pra gente. Pronto, veja só. Em 1982, aos 12 anos de idade, os meus pais eles compravam o jornal Mensageiro da Paz. Todo mês eles compravam lá na igreja, na congregação. E certa vez eu vi o comercial no Mensageiro da Paz de um livro do pastor Abraão de Almeida, História das Assembleias de Deus no Brasil. E eu fiquei, assim, com muita vontade de ler aquele livro. Só que nós não tínhamos condições, né? Família muito pobre, e o livro era relativamente caro para as nosso momento financeiro. Então, não tínhamos dificuldades financeiras. Mesmo assim, a minha mãe ela fez um esforço muito grande. E manhã foi lá e comprou o livro. Ela pediu para preencher, era um cupom. Eu preenchi esse cupom, mandei para a CPAD, e aí depois eles mandavam um boleto. Manhã pagou esse boleto lá no banco, ok? E cerca de um mês depois eu recebi essa joia que foi o livro do Abraão de Almeida com a história das Assembleias de Deus. E ao ler aquele livro, de imediato eu me apaixonei pela história da igreja. História belíssima, história rica. E aí, com o passar dos anos, eu fui me aprofundando, fui adquirindo outros livros, fui pesquisando dissertações de mestrado, teses de doutorado, outros materiais de outros escritores. E aí eu percebi que havia alguns fatos que não foram narrados naquele livro do pastor Abraão de Almeida. E aí depois eu adquiri o livro do pastor Emílio Conde, que é um clássico, né? Aliás, foi o primeiro, né? E aí também eu percebi que os historiadores assembleianos, eles vão por uma linha muito triunfalista, né? De só narrar os fatos positivos da igreja e deixar um pouco de lado os problemas que aconteceram. E aí eu conheci uma outra linha de escritores que eram justamente o contrário. Enquanto os nossos escritores assembleianos eram triunfalistas, os outros eram sensacionalistas. Ou seja, para eles, a Assembleia de Deus era tudo errado, era só crítica, era só descendo o sarrafo na igreja. Ok? Então, aí eu decidi seguir um meio termo. Qual seria o meio termo? A verdade. Só e tão somente a verdade. É por isso que esse livro, esse 100 anos da Assembleia de Deus em Pernambuco, eu coloquei o subtítulo A História Completa. Ele é provocativo, esse subtítulo. Por que provocativo? Porque nós sabemos que existe uma incompletude em todo fato histórico. Nenhum fato histórico é completo. Então, as pessoas nos ensinam muitas coisas e, na verdade, elas não são completas e, em muitos casos, também são errados. Só para dar um exemplo, né? Todos nós aprendemos que o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral no dia 22 de abril de 1500. E aí a gente vai pesquisar e descobre que não.
que o Brasil foi descoberto no Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, por Vicente Pinzon. Então, é uma outra faceta da história, com muitos pesquisadores que trouxeram fatos sobre isso, comprovaram a história, mas aí ficam as duas versões. Então, diante disso, eu procurei me debruçar sobre a verdadeira história da Assembleia de Deus, em Pernambuco. E foi através dessa pesquisa que nós encontramos muitas coisas e colocamos nesse livro muitos fatos que não foram narrados pelos historiadores oficiais da igreja e nem por outros historiadores, aqueles que se contrapõem à história oficial. Então, nós trouxemos alguns fatos que nunca foram publicados e por isso nós colocamos esse título provocativo de A História Completa. Legal. Eu vi, Jairo, que esse de 2020 é a terceira edição. Quando foi a primeira edição? Quanto tempo você demorou para publicar material? Conta pra gente. Olha, Silvana, esse livro, nós levamos 10 anos de pesquisas. O meu objetivo era lançar este livro nos 95 anos da Assembleia de Deus, de Pernambuco, em 2013. Só que não teve condição nenhuma, porque cada vez que eu pesquisava, apareciam fatos novos, apareciam novas histórias, e aí eu ia mergulhando na história, me emocionando com a história também, porque é uma história belíssima, história de muitas bênçãos e vitórias, mas também de problemas, como toda instituição. Não é só a Assembleia de Deus, não é só as igrejas, toda instituição, seja ela eclesiástica, seja ela jurídica, pública, privada, toda instituição, ela tem na sua história momentos bons e momentos ruins. E como a igreja não é diferente. Então, nós nos aprofundamos mais e depois de 10 anos de pesquisas, nós lançamos esse livro dos 100 anos no ano de 2020, no ano de 18, que foi o ano do centenário da Assembleia de Deus em Pernambuco. Ô, Jairo, o pessoal está falando de alguma interferência, não sei se é o meu. Gente, tirando o melhor, não. Tá com eco, né? Funcione aí, coisa espetada no seu computador? Não, eu estou sem o fone. Gente, eu vou ver aqui, parece que é comigo. Tá cortando. Só um minutinho, gente. Não sei se esse celular aqui dando interferência. Tá melhor, gente? Não. Ou seja, mesmo a questão da internet, né? A transmissão. Eu estou me ouvindo muito bem, Silvana. Tá, vamos continuar, pessoal. Espero que... ó, estão falando, Jairo, para você abaixar um pouquinho o seu som. Que tá dando... pode ser que seja do seu som, baixar um pouquinho. Vamos ver, tá, gente? Aguarda só um minutinho. Disseram que ficou ótimo agora. Tá tudo certo, gente? Então, vamos continuar. Ou tá dando interferência? Vamos ouvir aqui. Falando nisso, gente, só vou fazer menção aqui ao pastor Daniel. Ele também tem uma live aqui agendada, ele é comissário da polícia, ele tem 2 obras muito interessantes, como desvendar crimes com a ajuda de Deus, a criminalidade, igreja. Gente, é um assunto que vai dar assim, um bate-papo bem legal, tá? O Ivo Gomes está com a gente também. O Joseilson Nogueira. Tá dando eco. Ô, Jairo, você pode abaixar todo o seu volume para a gente ver? Deixa eu tentar colocar um outro fone aqui, Silvano, para ver se está certo. Tá, vamos ver. Só um minutinho, tá, gente? Ficar um som bacana para todo mundo, tá? Ó, quem está com a gente também é Cristiane Alcântara. Irmão Inaldo também está conosco.
E conforme for passando a live, eu vou fazendo menção. Jairo, vamos ver, acredito que agora vai ficar bom. Sobre o protestantismo, né, no Pernambuco, o que você tem a dizer? Você abordou também essa questão mais ampla, não especificamente pentecostalismo, assembleianismo. Você falou também... Não estou te ouvindo. Tá. Só um minutinho, pessoal. Falando nisso, gente, enquanto o Jairo arruma, dá uma mexida no som, para vocês que chegaram agora, eu falei que eu estou com uma caixa postal no canal, tá bom? Caixa postal, número, deixa eu ver aqui, que eu não decorei, claro. Ela tá fresquinha. Passei agora no correio, ontem. Vou falar o nome para você, o número. Caixa postal 52307, CEP 08-140-972, Silvana Regina da Silva Filgueira, tá bom, gente? Agora o canal. Ai, gente, eu tô me sentindo tão assim, sabe? Porque eu tenho caixa postal. Não repare, eu sou besta, tá? Vamos fazer o teste aqui, se tá melhor aqui. E aí, Jairo, será que a gente consegue melhorar esse som? Ixi, agora você tá sem som. Um barulhinho de mau contato. E aí? Deixa eu ver se vai dar eco com a minha voz. Acredito que agora dá, né, pessoal? Ó, o pessoal falou que melhorou, que tá bom o som. Várias pessoas estão falando que está bom. Então tá. Então, eu estava falando, Jairo, sobre o protestantismo. Nesse livro seu aqui, você já foi direto para a história da Assembleia de Deus ou você mostrou uns antecedentes, pentecostalismo, protestantismo no Pernambuco? Conta para o pessoal. Isso, nós fizemos um resgate, Silvana, da chegada do movimento protestante no Brasil e depois do movimento protestante em Pernambuco, depois do movimento pentecostal com a Assembleia de Deus. Então, nós temos todo esse resgate, e é interessante, muito interessante, porque, assim, durante muitos anos, o único evangelho considerado verdadeiro era aquele pregado pela Igreja Católica, ok? E aí, por causa disso, havia muitas perseguições aos evangélicos. E aqui em Pernambuco não foi diferente, né? Os evangélicos eles sofreram bastante para pregar o evangelho aqui no nosso estado. E aí o que acontece? Em 1630, quando ocorreu o domínio holandês aqui em Pernambuco, aí a situação mudou completamente. Então, para que você e os ouvintes tenham uma ideia, no dia 14 de fevereiro de 1630, aconteceu o primeiro culto evangélico aqui em Pernambuco. E esse culto foi realizado pelos holandeses. Os holandeses chegaram, eles nem desceram do navio. No próprio navio, a bordo do navio, o almirante Hendrik Locke, eles realizaram um culto evangélico em terras pernambucanas. O culto foi dirigido pelo pastor Johan Barres, da Bélgica, e a sua pregação foi em Êxodo, capítulo 17, versículos 8 a 14, ok? E aí, 7 anos depois, no dia 23 de janeiro de 1637, aí desembarca aqui em Pernambuco o príncipe Maurício de Nassau. Esse camarada, ele merece todas as honras aqui no nosso estado, porque ele foi o melhor gestor que já pisou aqui em Pernambuco. Só para que vocês tenham uma ideia de algumas criações dele, viu? Só algumas. Criou a primeira ponte da América Latina, primeiro observatório astronômico do continente americano, o primeiro serviço de recolhimento de lixo do estado, primeiro serviço de extinção de fogo da América Latina. Ele convocou a primeira Assembleia Legislativa da América do Sul, construiu vários fortes aqui no estado, como o Forte das 5 Pontas, lá no Recife Antigo, onde hoje se localiza o Museu da Cidade do Recife. Então, assim, Maurício de Nassau ele revolucionou o estado de Pernambuco. Além disso, ele concedeu liberdade de culto, porque a religião predominante era a religião católica, e só eles poderiam cultuar.
Então, ele liberou para que judeus, católicos, protestantes, quem quisesse, pudesse cultuar livremente. E aí, o que aconteceu? Com essa liberdade de culto, os judeus, que na época eram os mais perseguidos, eles se reuniram e construíram a sinagoga Carral Zul, lá no Recife Antigo, que é a primeira sinagoga das Américas. Belíssima, quem vier ao Recife, não deixe de visitá-la, é uma sinagoga linda. Então, foi a primeira das Américas. E aí, com Nassau, o evangelho ele foi difundido aqui no estado, ele iniciou a pregação em língua portuguesa. Maurício Nassau determinou que fossem formados professores indígenas nacionais. Ele mandou que divulgasse a Bíblia Sagrada em Tupi-Guarani, em português e em holandês. Enfim, ele fez um trabalho belíssimo, tanto administrativamente como na área da religião, porque ele era evangélico da Igreja Reformada e aí contribuiu bastante. Mas aí chega 1654 e aí os holandeses são expulsos de Pernambuco, infelizmente. E os portugueses, infelizmente, assumem o nosso estado. E aí o que acontece? Mais uma vez, a pregação do evangelho vida, os cristãos evangélicos, judeus, estão a ser perseguidos novamente. E só em 1808, veja só em 1808, com a chegada da família real ao Brasil, foi que a situação melhorou. Por quê? Porque os ingleses eles pressionaram Dom João VI para que autorizasse a construção de igrejas aqui no nosso país. E aí ele autorizou só com uma condição, né? Essas igrejas não poderiam ter nenhum sinal de igreja. Ou seja, não poderia ter cruz, não poderia ter torre, não poderia ter sino. Era uma casa comum, uma casa de família, onde as pessoas fossem cultuar, os evangélicos, os judeus. Mas aí, de certa forma, houve abertura. Com essa abertura, os anglicanos, né, eles enviaram os seus primeiros obreiros para o trabalho no Brasil, os anglicanos. E aí, em Pernambuco, a igreja anglicana também foi a primeira a ser instalada aqui em 1838. Depois veio a igreja congregacional, em 1873, a presbiteriana também, nesse mesmo ano, a igreja batista em 1886, isso em Pernambuco, viu? Depois a igreja metodista, em 1890, e por último, a leva de Deus. Ô, Jairo, me conta uma... bem que antes de eu fazer essa pergunta, gente, tá dando eco de novo, né? Ó, antes de eu fazer a próxima pergunta, eu vou falar das redes sociais do nosso convidado, tá? Para vocês entrarem em contato, viu, pessoal, com o Jairo, ele está no Instagram, professor_Jairo Freitas. Para vocês conseguirem o livro, também ó, no Instagram, @editora Café com Literatura, e no Facebook também, Café com Literatura, e tem o WhatsApp também. Mas todas essas informações, elas estão na descrição aqui no box de informação da live, tá? Então vocês podem entrar lá, que tem como vocês conversarem com ele pelo WhatsApp, Instagram e Facebook. Vamos voltar lá para ver se o som melhorou, tá bom, gente? Jairo, vamos ver se melhorou. Ó, tá dando eco. Ok. Gente, ó, às vezes nem é aqui nem lá, às vezes é a internet, né? Já aconteceu isso uma outra vez, na época do Maxwell Fajardo, deu problema também aqui, estava tudo certinho, né? Às vezes é a internet, a transmissão, o aplicativo mesmo, mas vamos continuar, tá bom? Vocês estão me ouvindo ou tá baixinho a minha voz? Porque para mim tá parecendo bem baixinha a minha voz. Dá um feedback, gente. Jairo, você tá me ouvindo ou não? E você tá sem som. Eu acho que esse fone não tá dando certo.
Não tá dando certo, não. Agora apareceu a minha voz. Mas tá bem alto. Você pode abaixar o volume seu, do seu computador? Sim. Você tá no computador? No celular. No celular? Abaixa ele todinho pra gente ver se você vai ficar com voz. Vamos só fazer um teste. Pode baixar todinho o volume. Se sua voz continuar saindo, a gente deixa assim, sem. Ok. Baixou todo o volume do seu celular, Jairo? Sim. Mas aí, no caso, você não vai me ouvir, né? Você não tá me ouvindo, né? Porque aí a interferência melhora. Mas, gente, como que ele vai me ouvir? Então, deixa só baixinho, tá bom? E aí a gente vai dando um jeito. Tem jeito para tudo, tá bom? Deixa só baixinho para você me ouvir, só não deixa muito alto, tá? Aí, gente, vou retomando aqui. Pernambuco, protestantismo, ele falou das igrejas históricas que chegaram aqui no Pernambuco, legal. E o pentecostalismo? Quando chega no Pernambuco? Jairo, conta pra gente. Tá me ouvindo, Jairo? Eu fiz uma pergunta. É a seguinte. Você narrou sobre as igrejas históricas, né, tradicionais, o protestantismo, a chegada deles no Pernambuco. Ok. E o pentecostalismo? Quando chega em Pernambuco? Certo. Aí nós temos em 1890 a última igreja tradicional, que foi a igreja metodista, e aí a hora da igreja Assembleia de Deus em Pernambuco. Essa é a primeira polêmica. Por quê? Porque os historiadores oficiais da Assembleia de Pernambuco, eles dizem que o nome é Joel Carlson, o Joel Carlson. E aí, na verdade, o nosso não é Joel Carlson. Joel Carlson chegou aqui em Pernambuco em 1918. Porém, em 1916, ou seja, 2 anos antes, a Assembleia de Deus de Belém do Pará enviou para o nosso estado o valoroso missionário Adriano Nobre. Adriano Nobre, que foi um verdadeiro baluarte na pregação do evangelho em vários estados do Brasil. E aqui em Pernambuco ele esteve em 1916. E foi ele quem abriu o trabalho aqui, tá certo? Joel Carlos fez um trabalho belíssimo, mas Adriano Nobre foi quem deu início. Quando Adriano Nobre chegou aqui, ele não conhecia ninguém, não havia nenhum crente pentecostal no estado. E aí ele começou de casa em casa, de porta em porta, nas praças, nas ruas, sofrendo perseguição, sendo achincalhado, sendo agredido, mas continuou pregando a mensagem pentecostal. E aí ele passou a visitar algumas casas, e numa dessas visitas ele conheceu o casal João e Felipa Ribeiro. Esse casal era evangélico de uma denominação tradicional aqui do estado. E aí Adriano Nobre conversou com eles, e aí pregou a mensagem do batismo com o Espírito Santo. O irmão João Ribeiro e a irmã Felipa Ribeira creram na doutrina pentecostal, e de imediato eles convidaram o missionário Adriano para realizar cultos na sua residência, na sua casa, que se localizava na Rua Velha, número 27, no bairro de Boa Vista. Então, essa casa do irmão João Ribeiro é considerada a primeira casa do movimento pentecostal e o primeiro templo da IEADPE, aqui no estado. Ok? Aí, no ano seguinte, 1917, Adriano Nobre realizou o primeiro batismo nas águas, aqui no Recife, no Rio Capibaribe. Então, foram batizados o irmão Francisco Ramos, Luísa, conhecida por Lulu, e essa irmã Lulu também foi a primeira pessoa a receber o batismo com o Espírito Santo. E aí, 2 anos depois, em 1918, depois de ter feito um trabalho belíssimo, ter pavimentado um caminho para Adriano Nobre, para Joel Carlson,
Adriano Nobre retornou a Belém do Pará. E aí, no dia 20 de outubro de 1918, o missionário Joel Carlson chegou ao Recife. 4 dias depois, no dia 24 de outubro, ele realizou o primeiro culto em Pernambuco. Onde foi esse culto? Justamente na residência do irmão João Ribeiro. Então, 24 de outubro é considerado o primeiro culto oficial do Estado. E esse culto foi realizado na casa do irmão João Ribeiro, onde, 2 anos antes, o irmão Adriano Nobre já tinha dirigido o culto lá. E ele dirigiu durante 2 anos. E aí, nesse culto dirigido por Joel Carlson, estavam presentes, além do missionário Joel e da sua esposa, Cine Carlson, o irmão João Ribeiro e sua esposa, obviamente, irmã Filipa, e mais 2 irmãs, irmã Josefa Silva e a irmã Luísa. Ok? Então, a Assembleia de Deus de Pernambuco considera o ano de 1918 como o ano inicial da igreja, mas o ano inicial, de fato, é 16 com o pastor Adriano Nobre, missionário Adriano Nobre. Aí, alguém pergunta, e por quê? Por que a Assembleia de Deus não considera Adriano Nobre como pioneiro? E aí vem a resposta. Assim como alguns outros estados também não consideram, onde ele fez um trabalho também pioneiro, justamente porque todos sabemos que Adriano Nobre era presbiteriano e ele passou para a Assembleia de Deus. Com a chegada dos missionários aqui, ele conheceu o trabalho, aderiu ao movimento pentecostal, só que Adriano Nobre, ele não abandonou a crença nas premissas calvinistas. Ele continuou sendo calvinista. Então, por causa disso, a CGADB fez uma reunião para expulsá-lo da convenção. Ele foi expulso da convenção, fez uma carta explicando tudo, pedindo para ser readmitido. Não foi readmitido. E aí ele continuou fora da Assembleia de Deus. Por causa disso, ele teve o seu nome praticamente apagado aqui na história da Assembleia de Deus de Pernambuco, o que é uma injustiça muito grande. Porque, irmã Silvana, se ele trabalhou, nos meus livros eu pontuo muito isso, eu coloco o nome, não importa se a pessoa continua na Assembleia de Deus, não importa se foi para outra denominação, e tem até pessoas que deixaram de ser evangélicas depois, mas o nome tem que ser registrado, histórico. Ela fez história na igreja, o nome tem que ser registrado. Aí, infelizmente, o missionário Adriano Nobre, ele foi esquecido na história assembleiana de Pernambuco. Pessoal, vocês viram que interessante? Muito interessante, né? Então, a data de fundação da Assembleia de Deus lá em Pernambuco seria 1916, mas o desbravador Adriano Nobre ele era daquela corrente calvinista, predestinação, né? E aí decidiram apagar, tirar o nome dele, que perca 2 anos de história. Mas vamos começar com o sueco, assembleiano, nato-arminiano. Por isso que eu gosto, gente, de ler. Eu leio, sim, as bibliografias oficiais, as obras oficiais, mas eu gosto também de outras obras, né, autônomas, porque não vai querer esconder esses pormenores tão importantes para a história. Ok. Aí depois de 104, 106 anos de história, conta pra gente, Abreu e Lima era uma congregação da Assembleia de Deus de Recife, é isso, Jairo? Isso, exatamente, Silvana. Então, a Assembleia de Deus de Pernambuco foi criada, e aí era uma convenção só, apenas a igreja pernambucana, chamada de Igreja Mãe. Antes eu queria fazer apenas um breve resgate também sobre Abreu e Lima. Sim, importante a gente saber que no início do século XX, Abreu e Lima não era cidade. Ela era distrito, pertencia à cidade de Paulista. Paulista, ela foi distrito de Olinda. E aí, em 1935, Paulista foi emancipada. E Abreu e Lima, que não era Abreu e Lima, chamava-se Maricota, fazia parte da cidade de Paulista, era um distrito. Esse nome Maricota era em homenagem a uma dona de um grande prostíbulo lá no local. O nome dela era Maricota, e por causa disso, deu-se o nome do distrito em homenagem a ela, após o seu falecimento. E aí,
Em 1948, quando do centenário da Revolução Praieira, né, todos sabem que Pernambuco é o estado mais rico do Brasil em história, em cultura, é o estado das revoluções, o único estado do Brasil que já foi um país, né, quando da Revolução Pernambucana de 1817. Então, nós tivemos aqui diversas revoluções, e uma delas foi a Revolução Praieira, em 1848. Então, em 1948, a Revolução Praieira completou 100 anos, e o deputado estadual e pastor Antônio Torres Galvão, ele apresentou um projeto na ALEP, na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, sugerindo o nome de Maricota para Abreu e Lima, justamente em homenagem ao general José Inácio de Abreu e Lima, que foi um dos líderes da Revolução Praieira. E aí o projeto foi aprovado, e desde então Maricota passou a ser Abreu e Lima. Em 1982, mas continuou como distrito de Paulista. E aí, em 1982, Abreu e Lima foi desmembrado de Paulista e recebeu autonomia, passou a ser uma cidade. Ok? E aí o trabalho evangelístico em Abreu e Lima, lembrando que Abreu e Lima era pertencente ao Recife, né? Pertencia ao Campo do Recife. Em 1927, teve início o trabalho evangelístico naquela localidade, por de um caixeiro viajante, o irmão Israel Carneiro de Amorim. Ele saía nas portas vendendo seus produtos, e ao mesmo tempo que ele vendia, ele anunciava a pregação do Evangelho de Cristo. Nesse ano, né, 1927, já fazia 9 anos que a Assembleia de Deus tinha sido instalada oficialmente no Estado, mas até então não tinha chegado em Abreu e Lima. E esse caixeiro viajante, o irmão Israel Carneiro, ele começou a pregar e uma pessoa se converteu. Foi a irmã Maria do Carmo. E logo depois, os seus familiares. Então, a primeira conversão, o primeiro fruto do irmão Israel Carneiro de Amorim foi justamente a irmã Maria do Carmo e, em seguida, os seus familiares. Quando o missionário Joel Carlson tomou conhecimento de que havia uma família que havia se convertido, ele foi visitar Abreu e Lima e já colocou o irmão Israel Carneiro como dirigente da congregação. Então, a irmã Maria do Carmo e seus familiares foram a primeira congregação. E aí outras pessoas foram se convertendo, e o irmão Israel Carneiro ele continuou liderando aquele grupo. O local da reunião era dessas reuniões casebre, no meio do mato, as paredes de barro e de madeira, o piso de terra batida, o teto de palha, iluminação à luz de candeeiro, alimentado por querosene. Os assentos eram um banco rústico de madeira, o púlpito era uma mesinha improvisada, mas ali começaram a ser realizados maravilhosos. Deus começou a trabalhar, a batizar com o Espírito Santo, e outras pessoas sendo salvas, e o trabalho foi crescendo. Então, em 1927 foi quando se teve início o trabalho evangelístico. Só que a Assembleia de Deus de Abreu e Lima, ela considera o ano de fundação como sendo 1928, o ano seguinte. Por quê? Porque nesse ano de 1928, 3 fatos importantes aconteceram. Primeiro, o batismo nas águas de 25 novos crentes. O missionário Joel Carlson realizou esse batismo nas águas do Rio Timbó, lá em Abreu e Lima. Também houve o batismo com o Espírito Santo da irmã Maria do Carmo, aquela que foi a primeira a se converter, e a inauguração oficial da primeira congregação. Hoje dissemos que os irmãos passaram a se reunir na casa de Maria do Carmo, mas de maneira oficiosa. Quando foi em 1918, a casa de Maria do Carmo transformou-se em uma congregação oficial. Então, por causa disso, 1928 é considerado o ano oficial da inauguração da Assembleia de Deus em Abreu e Lima. E aí, no ano seguinte, em 1929, os católicos incendiaram a casa da irmã Maria do Carmo, e os irmãos tiveram que se mudar para outro lugar, e aí foram perseguidos nesse novo local, e foram perambulando de local em local e sendo perseguidos. E aí, só para a gente fechar essa primeira parte, vale ressaltar
os dirigentes da IADALP nesse período. O primeiro foi o presbítero Israel Carneiro, lembrando o seguinte, Israel Carneiro nunca foi pastor. Ele nunca foi pastor. Ele chegou, no máximo, ao posto de presbítero. Então, ele foi o único presbítero a ser presidente da Assembleia de Deus de Abreu e Lima. Então, Israel Carneiro, ele assumiu e permaneceu até 1932. Em seguida, o pastor Antônio Torres Galvão, que é um capítulo à parte, que nós vamos falar dele depois, que assumiu em 32, 38. Em 1938, assumiu o pastor Joaquim Gomes da Silva, ficando até 1947. Em 47, assumiu o pastor João de Paiva, ficou até 1953, quando assumiu o pastor José Rosa dos Santos, permaneceu até 1960. Em 1960, assumiu o pastor Amaro Alexandrino de Sena, e ficou até 1969. Em 69, assumiu o pastor Antônio Ulisses e ficou interino por apenas 2 meses. Só passou 2 meses, mas foi para frente. No mesmo ano, assumiu o pastor Isaac Martins Rodrigues e ficou até 2004, quando assumiu o pastor Roberto José dos Santos, até hoje. Ótimo, legal essa retrospectiva assim, para a gente se situar. Mas, Jairo, em que momento da história que Abreu e Lima deixou de ser uma congregação, ela se autonomizou, ela se tornou um ministério? Quando aconteceu isso e por quê, Jairo? Veja só, como nós dissemos, né? No começo era um campo só. Era a Assembleia de Deus de Pernambuco. E aí, Silvana, é importante destacar que nunca ocorreu um movimento separatista por parte da Igreja de Abreu e Lima. Nunca houve nenhum movimento separatista. O movimento separatista que houve em Pernambuco foi em 1951. O que aconteceu? O nosso pastor presidente, José Bezerra da Silva, ele foi acusado de envolvimento em um relacionamento extraconjugal. E aí, nessa mesma época, havia o pastor Diomedes Melo. O pastor Diomedes, ele era o coordenador de uma área chamada Linha Sul. Essa área Linha Sul, ela é onde ficavam as igrejas do litoral sul e da zona da Mata Sul de Pernambuco. Era uma área muito grande, com diversas congregações. Então, o pastor Diomedes, ele formou uma comissão com o objetivo de investigar se essas acusações contra o pastor José Bezerra eram verdadeiras, porque surgiu o comentário de que ele havia cometido esse ato, mas não houve nenhuma disciplina e não houve nenhum pedido dele de desligamento. Então, segundo os integrantes de são que o pastor Diomedes formou, a acusação contra Bezerra foi confirmada. Então, depois disso, com esse resultado da investigação, né, o pastor Diomedes exigiu a renúncia do pastor José Bezerra. Só que o pastor Bezerra não renunciou, tampouco foi afastado pela diretoria da igreja. Aí Diomedes resolveu não mais se submeter à liderança de Bezerra. E aí provocou uma dissidência na igreja. Como ele era muito querido, o pastor Diomedes era muito querido, então praticamente todas as igrejas da Linha Sul se rebelaram contra a IADPE, ficaram ao lado de Diomedes. Aí o que acontece? No dia 12 de março de 1951, no meio dessa crise institucional, né, o pastor Diomedes rompeu definitivamente com a IADPE e fundou uma igreja, a IPAD, Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, que funciona até hoje, muito forte lá no litoral sul do estado, até hoje. Então, a situação chegou a um ponto, Silvana, que os membros das duas denominações deixaram de se falar. No dia 5 de abril de 1951, o Mensageiro da Paz publicou o desligamento do pastor Diomedes. Ele foi desligado. O Diário de Pernambuco também publicou uma nota informando que o pastor Diomedes não fazia mais parte da Igreja Assembleia de Deus. Não tinha mais nenhuma ligação com a Igreja Assembleia de Deus em Pernambuco. E aí as duas denominações começaram a briga
por causa dos templos existentes, né? Porque a IEADPE queria assumir os templos e o pastor Diomedes dizia que não, que os templos pertenciam à nova congregação, já que foram os irmãos de lá que contribuíram e construíram os templos. A crise foi tão grande que os irmãos eles passaram a ser identificados em dois grupos, os de Bezerra e os Diomedes. Olha só que ponto chegou. E aí, no dia 25 de setembro de 1953, o pastor José Bezerra foi afastado do rol de membros e da presidência da IEADPE. Mas aí a cisão já estava feita, né? No lugar de Bezerra assumiu o pastor José Rosa dos Santos, que também foi pastor em Abreu e Lima, a posteriori, e o pastor José Rosa promoveu a eleição e foi eleito Manuel Mercia Ramos, que só passou 2 anos e pediu afastamento. Não quis continuar como presidente. Aí, em 1956, foram feitas novas eleições e o pastor José Amaro da Silva foi eleito. Com a eleição do pastor José Amaro, aí sim, foi colocado um ponto final nessa briga, nas discussões entre a Assembleia de Deus Pernambuco e a Igreja Pentecostal Assembleia de Deus. Então, esse foi, de fato, um movimento separatista que houve, ok? Tanto que está até hoje separado. No Abreu e Lima, não houve um movimento separatista. O que aconteceu? Quando Abreu e Lima, nós já dissemos aqui, ela era uma congregação do Recife. E aí, em 1953, a CGADB disse que as igrejas filiais, se elas quisessem, poderiam obter autonomia jurídica e registrar o seu campo de evangelização. Em Pernambuco, nenhuma igreja teve interesse, só Abreu e Lima. Aí o que aconteceu? No dia 15 de outubro daquele ano, o pastor João de Paiva, que era o pastor da Assembleia de Deus de Abreu e Lima, era o líder da igreja, ele registrou, olha essa informação aí, ó, ele registrou no cartório de Paulista o Estatuto Social da IEADALP. Então, temos aí 2 fatos importantíssimos. Primeiro, a CGADB, ela lança uma nota dizendo que qualquer igreja filial, se quisesse, poderia obter autonomia jurídica. O ponto 2, o pastor Eva, que é de Abreu e Lima, é pastor de Abreu e Lima, ele quer obter autonomia jurídica para Abreu e Lima e não apenas como registra no cartório de Paulista o Estatuto Social da Igreja Evangélica Assembleia de Lima. E aí, dessa forma, no dia que ele registrou o Estatuto, a Assembleia de Deus de Abreu e Lima passou a ter autonomia jurídica em relação à Igreja Mãe do Recife. Mas aí surge um problema. O que aconteceu? A autonomia que o pastor João de Paiva obteve, ela não foi reconhecida pela Igreja do Recife. A IEADPE não reconheceu, em hipótese alguma, essa autonomia jurídica. Aí, nesse mesmo ano, dia 13 de novembro de 1953, o pastor João de Paiva foi destituído do cargo de presidente da Assembleia de Deus de Abreu e Lima e foi substituído pelo pastor José Rosa dos Santos. Assim, nós tivemos 2 situações, vejam só. Na teoria, a IEADALP, ela continuava, ela era autônoma, na teoria, porque havia o registro no cartório de Paulista. Então, ela tinha autonomia. Mas, na prática, ela voltava a ser subordinada à IEADPE, porque o pastor João de Paiva foi afastado, o pastor José Rosa assumiu, e a denominação assembleiana de Abreu e Lima voltou a ser subordinada no Ministério do Recife. Aí, no dia 14 de abril de 1977, o pastor José Amaro da Silva, presidente da IEADPE, faleceu. Inclusive, abro um parênteses para dizer que, até hoje, foi um dos enterros com o maior número de público na história de Pernambuco. Não é só de evangélicos, não, no cômputo geral. O pastor José Amaro foi velado no Templo Central, que na época, no bairro da Encruzilhada, e ele foi enterrado no cemitério de Santo Amaro,
e quando o caixão chegou no cemitério de Santa Amaro, ainda tinha gente saindo lá da igreja de Encruzilhada. Então, uma multidão assim extraordinária compareceu ao sepultamento dele. Então, vamos lá. Morreu o pastor José Amaro e abre-se uma disputa pelo cargo de presidente. Aí quem concorre? Concorre o pastor José Leôncio da Silva, que foi, durante muitos anos, um auxiliar fiel do pastor José Amaro. E ele vai enfrentar quem? O pastor Isaac Martins Rodrigues. Então, temos aí uma extremamente polarizada entre o pastor José Leôncio e o pastor Isaac Martins Rodrigues. E aí, o pastor José Leôncio venceu a eleição e tomou posse no dia 4 de julho de 1977. Ok? E o pastor Isaac, derrotado na eleição, retorna e reassume a presidência da Assembleia de Deus em Abreu e Lima. Tranquilo? E aí, ainda em 1977, o pastor Isaac Martins Rodrigues, para fazer valer o estatuto que foi registrado pelo pastor João de Paiva, ele reivindicou a CGADB, a autonomia do campo de Abreu e Lima, porque já tinha sido solicitado lá em 1953. E aí, quando em 77, o pastor Isaac Martins Rodrigues reforça o pedido à CGADB, e aí a CGADB concede essa autonomia. Tranquilo? Mas até então, o reconhecimento não foi, de fato, implementado de imediato. Ele só veio ocorrer em 1981. Pastor Isaac, ele tem uma influência muito grande na CGADB, ele assumiu diversos cargos lá na CGADB, na CPAD, e aí todos conheciam também o seu caráter, né? Sua vida, um homem de Deus, e aí deu o reconhecimento em 1981. Mas acontece o seguinte, mesmo com essa autonomia de Abreu e Lima, o pastor Isaac Martins Rodrigues optou por não invadir a área, as cidades onde a igreja do Recife atuava. O mesmo o pastor José Leôncio. Foi uma espécie de um acordo de cavalheiros, tá certo? Então, o pastor Isaac Martins continuou abrindo as suas igrejas lá em Abreu e Lima, em Igaraçu, naquela área, até a cidade de Goiânia. E o Recife não entrava lá. Da mesma forma, Abreu e Lima não entrava na área do Recife. A única rivalidade que havia nessa época, Silvana, era entre Recife e Abreu e Lima, era concernente à distribuição do jornal Mensageiro da Paz. Eu não sei se os irmãos mais antigos lembram, mas o Mensageiro da Paz, ele colocava na sua primeira página um ranking das igrejas do que mais vendia o jornal. Havia uma disputa acirrada. Primeiro lugar era a IEDPE e em seguida a IEDALP. E lá atrás, em terceiro lugar, lá bem distante, era Santos, em São Paulo. Mas Recife, Abreu e Lima era disparado, e tinha vez que Abreu e Lima superava Recife. Enfim, era uma briga bem saudável, essa distribuição. Era a única rivalidade que existia. No mais, os irmãos, os pastores de Abreu e Lima pregavam no Recife, os do Recife pregavam em Abreu e Lima, os órgãos de uma visitavam as outras congregações. Não havia nenhum tipo de problema entre as duas convenções. Aí, em 1988, o pastor José Leôncio, já termo, ele é jubilado e é substituído pelo pastor Ailton José Alves, através de uma eleição. Houve uma eleição, disputou o pastor Ailton José Alves contra o pastor Severino Alves de Almeida, que tinha sido vice-presidente do pastor Leôncio durante todo o seu mandato. E aí o pastor Ailton é eleito presidente. No dia 13 de fevereiro de 2000, aliás, em 2000, o pastor Isaac, ele fundou a Convenção de Ministros da Assembleia de Deus. Veja só, a Assembleia de Deus de Abreu e Lima já tinha autonomia desde 1981. Quando foi, no dia 13 de fevereiro de 2000, já com o pastor liderando a igreja do Recife, Pernambuco, o pastor estudou com outros pastores a Comadalp, que é a Convenção de Ministros da Assembleia de Deus em Abreu e Lima, Pernambuco. E aí, 4 anos depois,
o pastor Isaac, ele é substituído na presidência da IADALP pelo pastor Roberto José dos Santos, que inclusive está até hoje. E aí, a partir de então, as duas convenções, com a assunção no cargo de presidente da IADPE, do pastor Ailton, e da IADALP, do pastor Roberto, as duas convenções passaram a seguir um caminho próprio. Okay? E ambas passaram a construir igrejas no estado todo. Não tinha mais essa coisa de Recife não entra na área de Abreu Lima, nem Abreu Recife. Então, ambas as igrejas, hoje, elas possuem igrejas em todo o estado. E aí, hoje, de fato, de direito, Abreu Lima ela tem autonomia jurídica, eclesiástica e administrativa. Ou seja, não tem nenhuma ligação mais com o Ministério do Recife. Gente, que aula! Que aula! Então, olha, recapitulando. A CGADB autorizou que quem quisesse conseguir autonomia lá nos anos 50, 51. O pastor em questão, lá de Recife, resistiu à autonomia de Abreu e Lima. É isso, Jairo? Aí os anos se passaram. Isso. 81 conseguiram autonomia, é isso? Isso. Aí, tranquilo, respeitavam. Aí eles respeitavam, você só pode abrir igreja em determinado lugar, você Abreu e Lima só em determinado lugar. A minha dúvida. Essa rusga que existe hoje, da IADPE não deixar os membros, mesmo que fossem extraoficialmente, a visitar outras igrejas, você acha que tem a ver com isso, com essa história, Jairo? Veja só, Silvana. Assim, existem muitas versões. Eu vou lhe dizer, eu particularmente, Jairo Freitas, eu nunca sofri nenhum tipo de retaliação, sendo membro da IADPE, por visitar outras denominações. Eu nunca sofri nenhum tipo de retaliação, nunca nenhum coordenador de área chegou para mim para reclamar ou para dizer que eu não poderia ir para a igreja de Abreu e Lima ou para outra denominação, tá certo? Existem algumas pessoas que dizem que com elas já aconteceu, que o coordenador da área chegou e disse que se ela fosse visitar outras denominações, principalmente quem tem cargo na igreja, os membros simples, nem tanto, mas principalmente quem exerce algum tipo de liderança, que não deveria visitar outra congregação. Qual são que alguns pastores da IADPE já me passaram? Eles me passaram que existe um cuidado, porque hoje a gente sabe que existem muitas denominações que não têm o caráter cristão. Tem igreja de todo tipo hoje. Tem igrejas sérias, como as de Deus, como a Igreja Batista, Presbiteriana, Metodista, Missão Evangélica Pentecostal, várias igrejas sérias. Mas tem hoje também muitas igrejas que estão prostituindo o Evangelho de Cristo. São igrejas que querem apenas fazer números, que pregando heresia, tem pastores pregando heresia, tem pastores pregando a atualização da Bíblia, a Bíblia Sagrada para homossexuais. Enfim, há uma série de denominações aí que estão pregando um verdadeiro lixo teológico. Então, a informação que esses pastores me passaram é esse cuidado em relação a isso. Um líder pode ir para uma igreja dessa e ser contaminado com essas heresias, ok? Em questão específica a situação que você me perguntou, se há essa proibição, como eu lhe falei, né, algumas pessoas me falam que foram proibidas, principalmente líderes, tá certo? Eu nunca fui, mas algumas pessoas falam que foi. Tudo indica que isso aconteceu justamente após a morte dos pastores José Leôncio da Silva e Isaac Martins Rodrigues, porque até então era praticamente uma igreja só, mesmo sendo convenções diferentes, não havia diferença. Então, nós fazíamos um aniversário, por exemplo, de um coral
na Assembleia de Deus, lá em Casa Amarela, e a gente convidava o coral de Abreu e Lima, um pregador de e vice-versa. Então, nunca houve esse problema. Então, supõe-se que isso veio acontecer justamente após o falecimento dos dois anciãos da igreja, né? O pastor Isaac de Abreu e o pastor Leôncio do Recife. Muito bem, pessoal. Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Eu fechei o microfone do Jairo porque parece que quando eu e ele falamos ao mesmo tempo dá essa microfonia. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim ou não? Estão me ouvindo? Vamos ver o pessoal avisando aqui no chat. Quando eu abro o microfone dele, eu me escuto. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Avisem aí. Ah, e a Cristiane falou que tá ouvindo sim, tá ótimo. Ok. Ô Jairo, tem uma curiosidade. Me conta essa história. Que história é essa de um pastor em Abreu e Lima que já governou o Pernambuco? Como assim? Conta pra gente. Deixa eu abrir seu microfone para você falar. Só um minutinho. Isso, é verdade, Silvana. É o nosso querido pastor Antônio Torres Galvão. Antônio Torres Galvão, ele nasceu em 1905, tá certo? Converteu-se ao evangelho em 1917 e foi batizado com o Espírito Santo 10 anos depois, em 1927. E ele foi um dos homens mais perseguidos por defender o evangelho em Pernambuco. Na década de 30, Torres Galvão foi consagrado pastor pelo missionário Joel Carlson. E aí, na vida secular, ele foi presidente do Sindicato de Fiação e Tecelagem de Paulista. Nós vamos entrar na questão da família Lundgren. O que acontece? A família Lundgren, ela tinha ela era proprietária da Companhia de Tecidos, que era a maior fábrica aqui do estado. Praticamente era dona da cidade. E Torres Galvão foi eleito para este sindicato e começou a defender os interesses dos operários, indo de encontro à direção da família de Tecidos Paulistas, da família Lundgren. E aí, por causa desse seu trabalho, junto aos operários, em defesa da população, em defesa do evangelho, ele trabalhou muito contra a perseguição dos evangélicos aqui em Pernambuco. Ele conseguiu, em 1946, ele foi eleito deputado estadual. E aí, em 1950, ele foi reeleito com a maior votação do estado. Como o deputado mais bem votado do estado, ele assumiu a presidência da ALEP, da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. E aí, em 1952, com a morte do governador Agamenon Magalhães, Torres Galvão assumiu o governo do Estado. Ele governou Pernambuco de 24 de agosto a 12 de setembro. Foram 110 dias de governo, mas 110 dias que foram revolucionários em nosso Estado. Como governador, Torres Galvão ele se recusou a participar de procissões, das festas pagãs, por exemplo, a questão do carnaval, né? O carnaval do Pernambuco é considerado o maior carnaval do mundo. E aí Torres Galvão não tinha essa história de entregar a chave do Estado para o Rei Momo. Negativo, tinha não. Então ele não aceitava participar de procissões, das festas de São João, Santo Antônio, São Pedro. Ele não aceitava em hipótese alguma. E nesses 110 dias, ele trabalhou muito, principalmente em prol das pessoas mais pobres, as pessoas mais simples. Trabalhou na questão da moradia, as pessoas sem moradia, e ele trabalhou muito também nessa questão. E governou Pernambuco em 110 dias e fez um excelente governo, de fato. Ele foi o primeiro e único assembleiano a governar Pernambuco. Até hoje, infelizmente, nenhum outro assumiu o governo do Estado. Ele também era dedicado à literatura, ele escreveu diversos artigos, inclusive os jornais O Som Alegre, que foi precursor do Mensageiro da Paz,
ele escreveu vários artigos lá. Ele foi criador do jornal A Voz Pentecostal, que era um jornal da ADPE. E durante esse período, o jornal teve uma grande circulação e a CGADB pediu a ele que fechasse o jornal, porque o jornal estava atrapalhando as vendas do Mensageiro da Paz. O Mensageiro da Paz, que era muito vendido aqui, com esse jornal A Voz Pentecostal, o povo deixou de comprar o Mensageiro da Paz e passou a comprar a Voz Pentecostal. Então, a CGADB pediu a ele que fechasse. Então, ele fechou o jornal, desativou e passou a ser um dos articulistas do Mensageiro da Paz. Ele também compôs alguns hinos da harpa cristã, né, que está completando 100 anos, nesse ano, que também começou no Recife, viu? 1922, a harpa cristã criada aqui no Recife, sob a direção do missionário Adriano Nobre, ok? Completa 100 anos neste ano. E Torres Galvão morreu de infarto no dia 5 de julho de 1954, ainda no exercício de mandato de deputado. Ele saiu do governo, reassumiu o cargo de deputado e estava despontando nas pesquisas como candidato a prefeito de Paulista e já era disparado o mais na época. Pessoal, eu estou demorando um pouquinho porque eu tenho que fechar o microfone dele e abrir o meu para não dar microfonia, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou fazer essa pergunta que está aí na tela para o Jairo. Gostaria de perguntar ao nobre escritor se ele ouviu muitos relatos do saudoso pastor José Zito, mas não responde agora não, tá, Jairo? Que eu vou fazer menção aqui, ó, quem está conosco, Israel Fontes, Verdade, está conosco também, para o senhor, pessoal. Mari Souza, Antônio Garcia Rosa, deixa eu ver aqui, Joseilson Nogueira, Cristiane Alcântara, e ótimo, eu vou abrir o microfone, então, para o Jairo responder se ele ouviu falar, né, sobre algum relato desse saudoso pastor José Zito. Sim, demais, Silvana. Demais. O pastor José Zito era um grande homem de Deus. Eu tive o prazer de vê-lo pregar pela primeira vez. Nós realizamos todos os anos, lá no quartel do Comando Geral da Polícia Militar de Pernambuco, o culto da Polícia Militar. Desde 1995, este culto é realizado, já faz parte do calendário turístico do estado de Pernambuco. Então, eu tive a oportunidade de ver o pastor José Zito pregar em um dos cultos de Natal da Polícia Militar, um homem de Deus, um pregador cheio do Espírito Santo, e ele pregou naquela noite de 25 de dezembro, e mais de 60 pessoas se converteram a Cristo, e desde aquele dia eu comecei a admirar o trabalho do pastor José Zito. Eu não tive muito contato com ele, porque eu era do Recife, ele era de uma turma, e essa foi realmente a única vez que eu ouvi. Mas a partir de então comecei a acompanhá-lo, e um verdadeiro homem de Deus, e senti muito quando da sua morte de forma tão trágica. Ô Jairo, do que ele faleceu? Ele foi assassinado, Silvana. Ixi, qual o contexto? Há muitas versões, né? Há muitas versões, mas fato é que as investigações elas não seguiram, não se sabe a pedido de quem, mas as investigações elas não prosseguiram e até hoje não há assim, uma causa revelada sobre o assassinato dele. Foi que ano mesmo que ele foi assassinado? Salvo engano, ele foi assassinado em 2002, salvo engano. Ah, certo. Gente, para vocês verem, agora não tá dando microfonia. O meu microfone é aberto e o do Jairo, tá? Então, às vezes, eu tô demorando para falar, por isso que eu tô fechando um, abrindo o outro, tá? Jairo, conta pra gente. A igreja de Abreu e Lima hoje,
Você tem alguma informação de quantidade de membros? Se ela tem muitas congregações, mais ou menos quantas congregações? E como ela é vista aí em Pernambuco hoje, Abreu e Lima? Desculpa, Silvana, não escutei tua pergunta. Tá me ouvindo agora, Jairo? Estou ouvindo, sim. Tá. Abreu e Lima hoje, ela tem. Dá para você falar para a gente? Você tem essa informação de quantos membros aproximado, quantas congregações e qual a relevância dela hoje em Pernambuco? A Assembleia de Deus de Abreu e Lima, ela hoje é a segunda maior igreja do estado, né? Nós temos aqui vários ministérios hoje da Assembleia de Deus. Nós temos, além da IADPE e da IADALP, nós temos a Assembleia de Deus Novas de Paz, do pastor Técio, que é uma igreja que tem crescido assim de maneira maravilhosa. Inclusive, essa igreja possui uma rádio, a Rádio Novas de Paz, que pela primeira vez é primeiro lugar em audiência. Nós tínhamos aqui uma rádio secular, Rádio Recife FM, que estava há 25 anos na liderança, e a Rádio Novas de Paz chegou e desbancou, e a igreja tem crescido muito. Temos também a Assembleia de Deus a DCeara, do pastor Hélio Ribeiro, que foi da IADPE, também tem crescido bastante. A Assembleia de Deus da Rede Esperança, do pastor Jonatas Lins. A Assembleia de Deus Betel, do pastor André Barbosa, ele que já foi tanto do Recife quanto de Abreu e Lima. Enfim, são inúmeras denominações, são inúmeros ministérios da Assembleia de Deus e que tem feito um trabalho bem, mas Abreu e Lima ela continua como, digamos assim, vice-líder em número de membros e em número de congregações. É uma igreja respeitada. Aliás, aqui em Pernambuco, as congregações das Assembleias de Deus, elas têm problemas, como todas as igrejas têm, como eu falei no início, né? Todas as instituições têm problemas, mas as nossas igrejas aqui, elas são extremamente respeitadas pelo público civil, público secular. Então, são igrejas fortes, são igrejas que fazem trabalhos sociais belíssimos, são igrejas que ainda pregam o evangelho pessoal. As Assembleias de Deus ainda continuam todo domingo, à tarde, fazendo evangelismo porta a porta, o evangelismo pessoal, ganhando almas para o reino de Deus. Ainda existe evangelismo nos hospitais, todos os domingos e em dias de semana também. O evangelismo nos presídios. Há um trabalho belíssimo, praticamente em todos os presídios aqui do estado, há uma congregação da Assembleia de Deus, tanto do Recife, quanto de Abreu e Lima, quanto de outros ministérios. Então, a Assembleia de Deus, no contexto geral, ela é bem discutida e muito bem aceita e muito respeitada. Claro, lógico, óbvio, evidente, que vez por outra surge algum problema, surge algum escândalo, mas isso é natural em toda instituição. Mas no cômputo geral, as nossas igrejas aqui, as nossas Assembleias de Deus, de todos os ministérios, elas são extremamente respeitadas. Muito bem. Jairo, voltando então para a IADPE, né, de onde Abreu e Lima era uma congregação antes de alcançar a autonomia. Como você vê a gestão do atual presidente, Ailton José Alves, que subiu, né, na cadeira de pastor-presidente em 1998. Você sabe que, pelo menos na internet, tem muitos que defendem, tem muitos contras, levantam questões, e eu gosto de fazer essa mesma pergunta para diferentes pessoas, porque cada um tem o seu olhar, a sua lente, né? Então, eu quero ver o seu olhar quero saber o seu olhar em relação à gestão da IADPE na figura do pastor Ailton José Alves. Ok, vamos lá. Vamos lá, Silvana. Eu digo o seguinte, como historiador, como pesquisador da história da Assembleia de Deus, em Pernambuco e no Brasil, eu creio que não existiu até hoje nenhum gestor que tenha administrado melhor como gestor do que o pastor Ailton José Alves, tá certo? Nós tivemos aqui excelentes pastores, nós tivemos o pastor José Bezerra, que foi durante a gestão dele que surgiram todos aqueles trabalhos pioneiros que eu lhe falei,
círculo de oração, campanha evangelizadora, círculo de oração infantil. Nós tivemos o pastor José Amaro, que fez um trabalho belíssimo também, um homem de Deus. Tivemos o pastor Severino Alves, que mesmo que por pouco tempo, substituindo o pastor Leôncio, que também fez um trabalho. Mas, assim, como gestor, eu não vejo nenhum que tenha superado o pastor Ailton José Alves. E por que eu digo isso? Porque a igreja cresceu assim de uma forma extraordinária na gestão dele. Só para você ter uma ideia, nós temos hoje a Clexon midiático da igreja, a Rede Brasil de Comunicação. Aí temos uma rede de TV aqui no Recife, outras repetidoras no interior. Temos uma cadeia de rádios em todo o estado. Temos um jornal, o AD News, e temos um portal. Então, assim, foi profissionalizado. Acabou-se, por exemplo, aquela ideia de vamos lavar a igreja, aí vamos lá no culto de domingo. Irmãos, quem pode vir aqui amanhã para lavar a igreja? Ou tem algum pedreiro aqui que possa nos ajudar? Eletricista. Acabou isso. Tudo hoje é feito de maneira profissional. Há uma empresa contratada para tudo. Então, limpeza da igreja, problema de eletricidade, construção de templos. Não existe mais aqueles mutirões que se faziam na igreja para concertos de igrejas que estavam com problemas. Então, tudo hoje é feito de uma maneira profissional por profissionais da área, contratados pela igreja. Então, assim, por mais que alguém não goste do pastor Ailton Chaves, não pode negar, em hipótese alguma, a qualidade dele como gestor. Ele, de fato, revolucionou a Assembleia de Deus de Pernambuco. Ela está hoje no nível de gestão assim top, digno de receber prêmio ISO, ok? Em relação a essas acusações que são difundidas nas redes sociais, isso aí eu não posso falar porque eu não de fato, não tenho conhecimento se de fato ocorreu. Tá certo? O que eu vejo, o que eu sei é que eu escuto na internet de pessoas que divulgam nas redes sociais, mas nunca houve assim pelo menos para mim, nunca chegou nenhuma prova de nenhum crime praticado pela gestão da igreja. Então, como um oficial da militar, eu jamais poderia incutir uma prática criminosa a alguém se não houver provas em relação a esse crime. Então, muita gente falando, mais de provas, pelo menos eu, nunca obtive nenhuma. Então, eu vejo ele nessa situação. Como gestor, ele é insuperável ele superou todos os seus antecessores. E até em relação às Assembleias de Deus do Brasil, eu não vejo hoje um gestor assembleiano no Brasil que tenha esse tino de gestão empresarial que o pastor Ailton implementou aqui em Pernambuco. Muito bem, o Jairo, né, falou das partes positivas, porque todo mundo tem a sua parte positiva, negativa, e ele, como gestor administrativo, enalteceu. Claro, a gente é visível, né, pela história, você vê realmente todas as coisas que ele fez. Mas na questão pastoral, como que você vê a gestão do pastor Ailton José Alves, Jairo? Na gestão pastoral, Silvana, eu vejo também que ele tem feito um galho. Ele criou aqui diversos conseguiu incluir, né? Fez um trabalho de inclusão. Por exemplo, com o PROAT. O que é o PROAT? É um programa de apoio à terceira idade. São as pessoas idosas que iam para a igreja e ficavam lá escanteadas. E hoje essas pessoas têm um culto específico só para elas, ok? Onde só elas, as pessoas idosas, dirigem culto, cantam, pregam. Então, houve esse processo muito importante. Bacana. A criação do Congresso de Adolescentes, o fortalecimento do Congresso de Jovens, que antigamente se chamava Confraternização da Mocidade, hoje é Congresso de Jovens, o Congresso Infantil, que também foi uma revolução. Então, assim, como pastor também, eu vejo o pastor Ailton com um trabalho também digno de elogio, de aplausos.
Muito bem. Jairo, quem está conosco também é o historiador Mário Santana. Ele é o administrador lá da página que tem quase 300 mil seguidores, Assembleia, Memórias das Assembleias de Deus. O Mário está aqui conosco assistindo a live também, tá bom? Pessoal, eu vou passar a oportunidade para o Jairo fazer as considerações finais. Às vezes eu esqueci de algum assunto, ele vai falar, e também ele vai falar dos seus livros, que eu ouvi um monte de gente perguntando, quer saber como adquirir o livro, como que faz, ele vai deixar as redes sociais, WhatsApp, tá bom? Vou abrir o microfone dele para ele falar para vocês, tudo bem? Ok, Silvana. Primeiro, eu quero agradecer, né? Agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui debatendo esse assunto que eu sou apaixonado, história da Assembleia de Deus e das igrejas de uma forma geral. Eu sou apaixonado por esse tema. Então, você pelo convite e agradeço a todos que nos acompanharam e aqueles que vão nos acompanhar em outros momentos, já que vai ficar gravado lá, ok? Esse livro, Silvana, 100 anos da Assembleia de Deus em Pernambuco, a história completa, como eu falei, é um livro que ele traz fatos que não foram antes divulgados por outros historiadores. Então, por exemplo, aqui, ó, você sabia que o missionário Joel Carlos não foi o pioneiro da Assembleia de Deus em Pernambuco? Aí fala aqui sobre as perseguições aos missionários. Tem um grande e conhecido frei católico aqui, que atuou aqui em Pernambuco, que perseguiu os evangélicos, que tentou matar o pastor Virgílio Smith. Então, é uma história completa nesse sentido de que eu trago esses fatos não narrados antes, né? Falo da criação da harpa cristã, que foi aqui no Recife, falo sobre Torres Galvão, falo sobre essa questão que nós mencionamos aqui do Recife de Abreu e Lima, falo sobre a igreja de Casa Amarela também, enfim, uma história riquíssima, ok? Nós temos também, Silvana, este livro aqui, Assembleia de Deus no Brasil Chegou, 110 anos da maior denominação pentecostal do planeta. Esse livro também, eu segui a mesma linha da Assembleia de Deus em Pernambuco. Então, por exemplo, nós falamos aqui de uma gravíssima crise enfrentada pela Assembleia de Deus do Brasil, sobre um levante que houve dos pastores brasileiros contra os missionários suecos. Muita gente não sabe disso. Houve um levante. Aqui no livro, Evolução de 1930. Então, foi esse levante que houve dos pastores brasileiros, principalmente os pastores do Nordeste, contra os missionários suecos. A questão também do movimento, do Ministério Feminino da Igreja, uma briga muito grande entre dois missionários, por causa da questão do Ministério Feminino. Eu trago também aqui os padres e membros da Igreja Católica que agrediram os assembleanos no Brasil todo. Falo também sobre... eu trago aqui também algumas hipóteses. Por exemplo, sempre aprendemos que Celina Albuquerque foi a primeira pessoa a ser batizada com o Espírito Santo no Brasil. Isso é verdade mesmo? Será que isso é verdade? Outra coisa, a Assembleia de Deus do Brasil, ela foi a primeira a ter esse nome. No livro de Emílio Conde e de Abraão de Almeida, eles dizem isso, que nós somos a primeira igreja do Brasil a ter esse nome, a Assembleia de Deus. Isso é verdade? Então, eu desvendo tudo isso aqui neste livro. A Assembleia de Deus no Brasil Chegou, 110 anos da maior denominação pentecostal do planeta. E esse livro aqui, que é mais na área da educação, é um livro fantástico, professores de escola dominical, para pesquisadores, para professores seculares, para as pessoas que gostam da área de ensino. Então, Desafios da Educação Pós-Moderna, aprendendo com a didática do maior educador da história. Então, eu mostro aqui como era o ensino na época de Cristo, qual o modelo pedagógico que Jesus utilizava, excelência da prática da andragogia. Andragogia é o ensino para adultos, pedagogia, ensino para crianças, andragogia, ensino para adultos. E como Jesus utilizava a andragogia? Por que Jesus usava parábolas para ensinar? Por que ele não usava parábolas com crianças? Só usava com adultos, não é isso?
a arte de formular perguntas, porque Jesus muitas vezes não respondia uma pergunta quando alguém lhe fazia. Ele usava a técnica de facilitação para que a própria pessoa conseguisse obter a resposta à pergunta que ela mesma fez, ok? As qualidades do educador cristão, os desafios da educação cristã na pós-modernidade. Então, é um livro muito bom também para quem gosta da área de ensino, para quem gosta de ensinar, para quem gosta de aprender, não só para os professores, né? Para todos que gostam da área do ensino. Então, Silvana, nós estamos com essas 3 obras aí, estamos fazendo uma promoção muito boa. Esses livros custam R$40 e nós estamos vendendo a R$30, R$30. E se alguém quiser levar o combo, os 3, paga apenas R$80 pelos 3. Então, uma promoção imperdível. Quem tiver interesse, pode ser adquirido no site da editora Café com Literatura, que é cafécomliteratura.com.br, cafécomliteratura.com.br, pelo WhatsApp da editora, que é o DDD 81 99966 3202, repetindo, DDD 81 99966 3202, pelo Instagram e pelo Facebook também da editora Café com Literatura. Então, quem tiver interesse, será apresentar essas obras maravilhosas para vocês. Gente, obras riquíssimas, pertinentes, maravilhosas. Aí vocês entram em contato com ele. Todos esses contatos que ele passou, eu deixei aqui no box de informação, na descrição da live, só você clicar que você já vai conseguir falar com ele. Muito obrigada, Jairo. Foi um prazer conversar com você sobre esse assunto tão importante. Só que eu esqueci, quem quiser também, os livros venda na plataforma da Amazon e do Shopee. Amazon e Shopee. Eu que agradeço, Silvana. Eu agradeço bastante pela oportunidade e estamos à disposição sempre que você precisar. Gente, vocês viram que chique? Amazon e Shopee também. Tá pensando o quê? Adquiram, tá bom? Entre em contato com ele. E eu agradeço demais ao Jairo, muito proveitosa a nossa conversa, sempre muito gratificante, né, falar sobre história e principalmente história das Assembleias de Deus. E agradeço também a todos que assistiram aqui. O chat estava cheinho de perguntas, de comentários. Muito obrigada mesmo. Lembrando que terça-feira que vem, né, semana que vem, 21 horas, nós vamos receber um outro escritor, o Moab. Durante a semana eu falo, tá, sobre as publicações deles e aguardo vocês. E não esqueça de se inscrever aqui no canal Diário Pentecostal Historiando. Se inscreva, deixe seu comentário, siga a gente no Instagram, no Facebook e até. Deus abençoe, Jairo. Deus abençoe, pessoal. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.